pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo aí ao nosso curso de análise de algoritmos. Durante esse curso, já tem algumas aulas que estão online, né? Mas essa parte introdutória eu ainda não tinha feito o upload. Durante esse curso a gente vai ver um pouco sobre algoritmos, a gente vai aprender a analisá-los, vai aprender a compará-los, né? E vai aumentar o nosso ferramental para tomar decisões durante um projeto ou durante o desenvolvimento de um projeto. Um algoritmo é uma sequência de passos que tem uma finalidade de resolver um problema. Um algoritmo, literalmente, não significa um programa de computador, né? Um programa é um algoritmo que é traduzido para uma linguagem de programação e resolve um problema computacional. Mas um algoritmo é uma sequência de passos qualquer que serve para a gente resolver alguma coisa. Então, se você pega a sua rotina de caminho entre a sua casa e o seu trabalho, o seu estudo, né? Você segue uma rua, vira à direita, vira à esquerda, como se fosse um GPS, isso é um algoritmo. Se você segue uma receita, né, de culinária, você coloca trigo, coloca ovos, mexe, coloca no forno a tantos graus, espera tanto tempo, isso é um algoritmo. Tem algoritmo para fazer tudo na sua vida. Tem gente que tem algoritmo para escovar o dente, né? Você escova de um lado, depois do outro. Então, tudo, basicamente, na nossa vida, implicitamente, tem um algoritmo que a gente tem naturalmente desenvolvido para resolver, né? Aquele problema específico. Aqui, a gente tem algumas preocupações que são as seguintes. Muitas vezes, a gente vai ter vários algoritmos transformados em programas de computador, né? Que resolvem um determinado problema computacional. Esse algoritmo é correto? Quer dizer, ele acerta a resposta toda vez? Imagine que sim, né? Isso é suficiente? Muitas vezes não, porque pode ser que esse algoritmo, apesar de acertar as respostas, ele demore muito tempo, ou ele utilize memória demais, que não dá para que o meu computador tem memória insuficiente para resolvê-lo, né? Às vezes a gente fala, nosso computador hoje tem 8 GB de memória, 16 GB de memória, 20, isso aí é mais que suficiente, mas muitas vezes a gente vai ter dispositivos com limitações de recursos, né, de memória, de processamento. Então, essa análise de quanto tempo, especialmente, na nossa disciplina aqui, basicamente a gente vai focar em tempo, tá? Existem outros parâmetros, como eu disse aí, memória, processamento, banda de internet, por exemplo, mas nessa disciplina a gente vai focar em tempo. Às vezes é inviável. E assim, não é inviável que vai demorar aqui 30 segundos e eu vou ficar chateado, né? Porque hoje em dia a gente quer tudo rapidão, né? Não, às vezes é inviável mesmo, às vezes vai demorar. Às vezes o algoritmo, ele é tão, assim, à medida que o tamanho do problema aumenta, ele fica tão demorado que chega a demorar anos. Eu vou dar um exemplo no comecinho da aula aqui, de um algoritmo que, para um problema de tamanho 40, né, uma matriz de tamanho 40, ele demoraria séculos para resolver. Porque são muitas operações que ele tem que fazer para resolver aquele determinado problema. Então é isso que a gente vai analisar. E aí a gente às vezes tem 3 alternativas de algoritmos que resolvem o mesmo problema. A gente fala assim, posso usar qualquer um? Ué, depende. Se a entrada sua sempre for pequenininha, provavelmente. Agora, se você tem a expectativa de problemas cada vez maiores e de uma ferramenta que seja mais ampla, que resolva qualquer tamanho de problema, aí você tem que tomar cuidado para escolher o algoritmo certo, tá? Vão existir algumas métricas, vocês vão ver a notação Big O, né? O algoritmo é O de n ao quadrado, θ de log de m. Tem algumas coisas assim que são muito importantes para a sua carreira aí como programador, que você tem que saber, basicamente, né? Para você, isso aí é um padrão mundial, internacional, de como você quantifica o desempenho do seu algoritmo. A gente vai aprender essa notação, a gente vai aprender alguns algoritmos que resolvem os problemas específicos, vai analisá-los, né? Vai fazer comparações entre algoritmos e assim por diante, tá? Essa aula de hoje é introdutória, eu vou passar os conceitos mais básicos da disciplina. Eu iria fazer uma aula só para falar de tudo, mas eu vou ter que dividir essa introdução em duas, porque senão a aula ia ficar muito grande, né? Muito maçante também. Então, a minha média aqui é uns 40 minutos de aula, né? Então eu vou dividir. Vai ter uma parte hoje, né, que eu vou gravar, e uma segunda aula, vou chamar elas de aula 01 e 02, tá?
para ficar mais fácil para vocês estudarem aí também, não ficar chato, né? Muito longo. E depois as outras aulas, algumas delas já estão no canal aí, mas elas servem para a gente ir caminhando no desenvolvimento aqui, né? Como analisadores de algoritmos, tá joia? Então vamos lá, vou mostrar alguns slides, vou dar alguns exemplos para ficar mais claro o que eu quero dizer. Bom, os algoritmos eles são então o cerne da computação, quer dizer que eles estão no centro aí, né? Uma das coisas mais importantes da computação. Eles são procedimentos ou conjuntos de regras que codificam um problema e uma série de operações que geram uma saída correta para cada entrada. Essas operações, essa série, né, esse passo a passo tem que ser mecânico. Se você seguir aqueles passos, você chega na resposta correta para qualquer entrada ali que for definida no problema, né? E o algoritmo é considerado correto se, para toda instância que tiver da entrada, ele gerar uma saída correta. Ou seja, ele resolve o problema. Tá? E esse problema ele é definido previamente. Então, se você quer definir um problema que tem algumas regras ali, não, esse algoritmo aqui ele resolve caminho mínimo, mas só pode ter arestas positivas no grafo. Beleza, né? Está definido inicialmente, então para qualquer entrada ele resolve esse problema, dadas as restrições que ele tem. Qualquer algoritmo correto, ou seja, ele gera a resposta correta para qualquer entrada, mas qualquer um é aceitável, na prática é fundamental que a gente leve em consideração a utilização de recursos computacionais. Isso aí precisa ser razoável. É desejável sempre que você minimize a utilização de recursos, né, seja memória, tempo, banda de internet, processamento, porque as nossas máquinas elas são multitarefas, né? Então o tempo, todos os recursos são compartilhados entre todas as aplicações. Então a gente precisa minimizar isso para deixar o máximo de recursos disponíveis para ser utilizado pela máquina, né? E também por conveniência do usuário, especialmente tempo, a gente quer que seja resolvido o mais rápido possível, né? Aqui um primeiro exemplo, que são dois métodos que resolvem sistemas de equações lineares. Para a resolução de sistemas dessa maneira, né, o método de Cramer ele é viável, ele resolve, dá certo. No entanto, o consumo de tempo cresce com ordem fatorial. Essa questão de ordem fatorial aí vai ficar mais claro à medida que o curso for andando, tá? Diferente do método de Gauss, que cresce mais lentamente. Ele cresce cubicamente, né, n ao cubo. Isso aqui quer dizer o quê? N, aqui, ó, é a ordem da matriz, é o tamanho do meu problema. À medida que a matriz cresce, a matriz que a gente pega ali das equações lineares, né? À medida que essa matriz cresce, o meu problema cresce junto, certo? Então, para ele obter a resposta, o método de Cramer ele vai fazer da ordem de n fatorial operações. A grosso modo, tá? Enquanto o método de Gauss faz da ordem de n ao cubo operações para resolver o mesmo problema. Aí você fala assim, mas o que é pior? Fatorial ou n ao cubo? Você já deve imaginar que o fatorial é pior, né? Mas vamos dar uma olhada aqui. Aqui eu tenho algumas medidas de tempo. Medida de tempo é uma métrica muito variável, certo? Se eu estou numa máquina aqui, top de linha, ou se eu estou rodando isso daqui num modelo de prototipação, né? Tipo, sei lá, num Arduino, num negócio assim que tem pouca capacidade, o tempo vai ser diferente. Então, o tempo não é muito parâmetro, não. A não ser que você faça todas as medições numa mesma máquina, tá? Então, aqui, ó. Para uma matriz de ordem 2, né, uma matriz quadrada de ordem 2, o método de Cramer demoraria 22 microsegundos e o método de Gauss 50 microsegundos. Você fala assim, o método de Gauss está pior aqui. Mas, assim, microsegundos, então tanto faz. Para uma matriz de ordem 3, já deu 102 e 159. O método de Cramer ainda está melhor. Para de tamanho 4, 456 microsegundos e 353. Opa, o método de Gauss já melhorou, né? Já passou em desempenho o de Cramer aqui um pouquinho. Mas ainda não é relevante, porque é microsegundo. Para tamanho 5, já deu 2,35 milissegundos, o outro está lá com 666 microsegundos. Para tamanho 10, aí já começou a sacanear o negócio aí. O método de Cramer já começa a ficar inviável. Porque imagina só você querer resolver um problema de uma matriz de tamanho 10, de ordem 10, né, 10 por 10,
e o negócio demorar 1 minuto,2. Você tem que ficar esperando aqui a máquina. Olha só o tempo que leva o método de Gauss para resolver o mesmo problema. 4,95 milissegundos. Não dá nem para você piscar o olho. Para um problema de tamanho 20, aí olha só, que loucura. O método de Cramer, olha, você dobrou o tamanho do problema de 10 para 20, enquanto o método de Gauss passou para 38 milissegundos, que também é o tempo de você piscar o olho, o método de Cramer ele faz tantas operações para resolver o problema que demoraria em uma máquina razoável aqui. Eu não lembro a configuração não, né, que eu peguei na minha referência, mas é uma máquina normal, imagine que seja a sua mesmo. Demoraria 15.225 séculos para fazer. Se você dobrar ainda mais, olha só, ele vai para 5 vezes 10 a 33 séculos. Então, olha só, isso daqui é inviável. Certo? Inviável, assim, de verdade, porque é impossível você esperar isso acontecer. Enquanto o método de Gauss, para uma matriz de 40, ele fez em 1/3 de segundo aí, que é um negócio que dá uma piscada no cursor só na tela. Então, isso daqui ilustra a importância de toda essa disciplina aqui. O algoritmo que você escolhe para resolver um determinado problema é muito importante. Aqui, ó, repare que logo no início da aula eu disse que para problemas de tamanho pequeno, muitas vezes o algoritmo que você vai usar não importa. Pode ser que ele utilize muitos recursos, faça muitas operações, mas o problema é pequenininho, então ele resolve num tempo razoável. Às vezes ele resolve até melhor do que o algoritmo que é mais que tem melhor desempenho, que tem menor complexidade. Aqui, por exemplo, mesmo nesse método, na comparação entre o método de Cramer e de Gauss, até uma determinada altura, o método de Cramer ele é melhor. Olha só, a curva vermelha aqui seria a curva do método de Cramer, né? Ela sobe bem íngreme aqui, enquanto a azul é do método de Gauss. Repare que até chegar a um determinado tamanho aqui, NI, que eu chamei, né? Pode ser qualquer coisa aqui, o método de Cramer ele ainda era melhor. Quer dizer, ele ainda gastava menos tempo do que o método de Gauss. A partir de NI é que o método de Gauss começou a ser cada vez melhor, porque essa curva aqui cresceu loucamente, né? Então, o que a gente tem que ter na nossa cabeça? Que a análise de algoritmo ela se torna cada vez mais importante à medida que o tamanho do nosso problema cresce, tá? Para problemas de tamanho pequeno, às vezes a decisão ela é importante, mas nem tanto, tá? Então, ó, importante, guarda isso daí, né? Isso é um highlight da aula de hoje. À medida que o problema cresce, é que a gente tem que se preocupar, beleza? Se a gente quiser que o nosso método, que o nosso algoritmo, ele seja escalável, que ele funcione para problemas cada vez maiores, a gente precisa fazer uma análise mais criteriosa. Um outro exemplo que eu tenho para dar aqui é da sequência famosíssima aqui de Fibonacci. Fibonacci foi esse matemático italiano aí do século XV, que é conhecido, assim, ele fez várias coisas, mas ele acabou sendo conhecido mais pela sequência de Fibonacci, que é essa daqui, 0, 1, 1, 2, onde cada número é a soma dos dois anteriores, né? Então 0 e 1 são os primeiros, aqui ó, se n for 0 é 0, se n for 1 é 1. A partir do terceiro número aqui, ele é sempre a soma dos dois anteriores. Então 1 é 1 mais 0, 2 é 1 mais 1, 3 é 2 mais 1, 5 é 3 mais 2, assim por diante. Então está aqui a definição da função, ó. Fibonacci de n, é isso aí que eu acabei de falar, tá? Esse cara aí é o Fibonacci. Como a gente pode implementar o código para o cálculo do enésimo número da sequência de Fibonacci? A primeira e mais elegante, e bonita, intuitiva, é a recursiva. Já que aqui mesmo, ó, na própria definição da função, ela é recursiva, né? Ela está falando que a f de n é f de n menos 1 mais f de n menos 2. Então você chamaria a mesma função. Basicamente, ó, traduzindo aquela função lá para o código, esse código em C aqui, ou C++, eu tenho a minha função que recebe um R. Se esse R for 0, eu retorno 0. Se for 1, eu retorno 1. Se não, eu retorno a mesma função, né, do R menos 1 mais a mesma função do R menos 2. Repare que para cada chamada da função principal, eu disparo outras duas chamadas, né, fazendo com que o tempo para execução do algoritmo aumente exponencialmente.
Aqui eu tenho uma árvore. Para resolver o Fibonacci de 5, eu tenho que fazer o de 4 e o de 3. E o de 4? Tem que fazer o de 3 e o de 2. Ó, eu já tinha feito o 3, então ele está fazendo um retrabalho aqui, né? E para fazer o de 3, ele tem que fazer o de 2, que eu já tinha feito, e o de 1. E isso, assim, para um Fibonacci de 5, né? Que é bem pequenininho. Imagina um Fibonacci de 100. Né? O centésimo número da sequência de Fibonacci. Como é que a gente faria? Teria que calcular o de 99 e o de 98, que são grandes. Aí o de 99 tem que calcular o de 98 de novo e o de 97. E de 98 tem que calcular o de 97 de novo. Então, assim, é muito retrabalho. Isso aí gasta muito tempo, né? E faz o computador calcular a mesma coisa várias vezes. E, como isso aqui forma uma árvore, né? A quantidade de cálculos que ele vai resolver é de 2 elevado a n. Com a entrada de tamanho n aí, né? Se você quiser o enésimo número da sequência de Fibonacci, é da ordem de 2 elevado a n operações. Claro, estou mostrando aqui que eu tenho bastante retrabalho, né? Como que eu implemento um código para o cálculo do enésimo número da sequência de Fibonacci de uma maneira mais eficiente? Eu poderia fazer uma implementação iterativa, onde eu faço um for, aqui até usando um conceitinho aqui que depois a gente vai ver, meio de programação dinâmica, tá? Que você guarda aqueles resultados que você já calculou para você não precisar recalculá-los. Então aqui, ó, Fibonacci alternativo. Se o R for 0, beleza, retorno 0. Aí eu declarei aqui um vetor de tamanho R mais 1. Então ele vai ter lá desde 0, 1, 2, 3 até o índice R. Tá? E como que a gente vai fazer? Eu vou primeiramente colocar o resultado do Fibonacci do zerésimo número aqui do primeiro, né, como 0 e 1. E depois eu vou preenchendo na ordem com o resultado do Fibonacci daquele número. Então aqui eu tenho o for, que é a partir do segundo, do índice 2 aqui, né, do terceiro número, até o R mesmo aqui, né, porque o meu vetor é R mais 1. Eu vou calculando o iésimo número da sequência de Fibonacci baseado no que? No que eu já tenho calculado. Ó. Eu já tenho o VET-I menos 1 e o VET-I menos 2. Na próxima iteração eu também já tenho, porque eu acabei de calcular. Então você vai preenchendo esse vetor da esquerda para a direita até você chegar na posição R, que é o número que você estava querendo. Então você vai fazer aqui da ordem de quantas operações, quantas somas aqui. Você vai fazer aproximadamente N somas, que é o tamanho do vetor, que é exatamente a quantidade de vezes que você tem que fazer o cálculo do número de Fibonacci. Se o seu Fibonacci aí tiver, se você quiser o centésimo, ele vai fazer da ordem de 100 somas. Se você quiser o 50, né, você vai fazer da ordem de 50 somas e assim por diante. Lembrando sempre, ó, que se você fosse fazer com o recursivo, seria da ordem de 2 elevado a 100 operações, enquanto aqui são apenas 100. A diferença é brutal. Tá? O evento mais custoso é esse for, né, que faz a mesma operação por n menos uma vezes. Né, esses resultados são armazenados num vetor. Então, o tempo gasto sobe linearmente quando você vai aumentando o n, aí, né, o tamanho da entrada do seu algoritmo. Beleza. Aqui, ó, só uma comparaçãozinha também, o linear ele cresce aqui. Isso aqui é porque está pequeno o n ainda, né? O exponencial aqui vai subir muito e o n vai ficar aqui, o linear vai ficar aqui de boinha, né? Para entradas pequenas, pode até ser que o primeiro algoritmo seja mais rápido do que o segundo, como eu acabei de mostrar no quadro lá. Mas a gente sempre está preocupado, aqui na disciplina, sempre vai estar preocupado com entradas suficientemente grandes. Quer dizer, quando a entrada é grande o suficiente para ferrar com o algoritmo, é aí que eu quero saber. Né? Um outro exemplo aqui. Eu tenho a transformada de Fourier, que foi desenvolvida aqui pelo Jean Fourier, né? Quebra uma forma de onda com n amostras em componentes periódicos. Então, basicamente, traduzindo aqui para português, ele vai transformar do domínio do tempo para o domínio da frequência, né? Para você saber quais frequências estavam presentes num determinado sinal. Vocês ainda vão ver isso daí em determinado momento do curso e da carreira.
Que aplicações que tem? Processamento de sinais, JPEG, ressonância magnética, astrofísica, entre muitas outras coisas. Se você quiser saber as frequências que caracterizam um sinal, você aplica a transformada de Fourier. No método convencional, o método de Fourier faz da ordem de, para uma onda com n amostras, quer dizer, com n valores, né? Ele faz da ordem de n ao quadrado operações para calcular a saída, né? No entanto, existe um outro algoritmo chamado FFT, que é Fast Fourier Transform, né? Que é a transformada rápida de Fourier, que foi desenvolvida quase que paralelamente ali pelo Gauss, né? Friedrich Gauss. Gauss é a estrela da aula hoje aqui, né? Ele faz, o algoritmo FFT viabiliza a nova tecnologia, especialmente para funcionamento em dispositivos que tenham mais limitação de recursos e tal, porque ele diminui de n ao quadrado passos para n vezes log de n passos. Aí você fala, mas n log de n é menor? Sim, log de n é sempre menor do que n, certo? Sempre assim, quase sempre. N vezes n, então é maior do que n vezes log de n, que é menor que n, certo? Aqui eu tenho um quadrinho aqui, né, onde ele mostra como que funcionaria uma curva quadrática, que é a transformada discreta de Fourier normal. Eu tenho o linear que está aqui, embaixo, que seria a mais rápida, né, que seria o n, igual foi no Fibonacci. E eu tenho esse que ele chama de linearithmic, né, linearithmic, que seria o n log de n. Tá vendo, que é bem próximo do linear. Então, um algoritmo que roda em n log de n é um grande passo em direção à melhoria com relação a um algoritmo que é quadrático, né? Que quando a entrada vai aumentando, ele cresce muito. A busca de algoritmos de menor complexidade torna problemas antes intratáveis em problemas com solução viável e aumenta o impacto e os benefícios do avanço tecnológico sobre a resolução desse mesmo problema. Então, se a gente conseguisse resolver todos os problemas linearmente, imagina só que beleza. Até meados de 65, não havia nenhuma previsão real sobre o futuro do hardware, né? Quando o então presidente da Intel, Gordon Moore, fez a sua profecia, que eu devia ter colocado até entre aspas, né? No qual o número de transistores dos chips teria um aumento de 60% pelo mesmo custo a cada período de 18 meses, que é 1 ano e meio aí. Essa profecia se tornou realidade e acabou ganhando o nome de Lei de Moore, né? O poder de processamento dobra a cada 2 anos, então. Essa taxa aqui não é suficiente para suprir a necessidade de algoritmos que são muito ruins, tá? Mas é um prospecto muito bom também para o desenvolvimento tecnológico. Então, o avanço tecnológico ele não diminui a importância da complexidade, beleza? Máquinas mais rápidas elas passam a resolver problemas maiores, mas é a complexidade do algoritmo que vai mostrar qual vai ser o ganho real de desempenho aí, tá? Quanto menor a complexidade do algoritmo, mais impacto vai haver dessa melhoria da tecnologia. Então, a gente poderia pensar que se eu tenho um computador de uma velocidade x, né, uma frequência aí, um clock x, se eu comprar um processador 10 vezes mais rápido, quer dizer que eu vou conseguir resolver aquele problema em 10% do tempo? Ou vou conseguir resolver no mesmo tempo que eu resolvi aquele lá, problemas 10 vezes maiores? Isso não é verdade. Isso somente é verdade se o problema for resolvido com um algoritmo linear. Por quê? Porque o tempo gasto ele cresce proporcionalmente com o tamanho da entrada. Tá joia? Aqui eu tenho um cálculo simples aqui onde eu mostro que se o problema tiver complexidade linear, isso aí é verdade. Eu tenho uma máquina 10 vezes mais rápida, o problema que ele consegue resolver é 10 vezes maior, ou você conseguiria resolver 10 problemas daquele no mesmo tempo. Se a complexidade for quadrática, então quer dizer que não é proporcional ao tamanho, é proporcional ao quadrado do tamanho. Então se a gente fizer um cálculo aqui, a gente vai perceber que se eu tiver uma máquina 10 vezes mais rápida, você conseguiria resolver um problema 3,16 vezes maiores, e não 10. Por quê? 3,16 ao quadrado aqui dá 10, tá certo? Então a proporção não é direta, é proporcionalmente ao quadrado. Se fosse ao cúbico, isso ia diminuir, se fosse exponencial, ia diminuir mais ainda, e assim por diante. Então, quanto menos complexo o algoritmo,
maior é o ganho quando você tem uma melhoria de tecnologia. A apresentação da análise de desempenho e complexidade dos algoritmos como uma tarefa sistemática é necessária. Então a gente precisa aprender um procedimento para definir a complexidade de um algoritmo. Não pode chutar, não pode olhar, bater o olho, dar um palpite, né? Isso precisa se tornar uma prática no dia a dia. Seja quando você estiver projetando, até antes de você colocar em linguagem de programação, enquanto você estiver pensando num caso, num algoritmo que resolva um problema, até quando você estiver programando qualquer tipo de coisa, você vai ter uma noção de que você está criando gargalos de processamento, que você está utilizando muito recurso da máquina e assim por diante. E como que é feita a análise? A análise dos cálculos eles são realizados de maneira muito particular para cada algoritmo. Depende do seu funcionamento, da sua estrutura. Então você tem algoritmos que eles são só sequenciais. Tem outros que você tem condicionais lá dentro. Você tem if, else. Tem hora que tem repetições, você tem um for lá. Então esse for ele faz alguma coisa repetidamente. Então depende da estrutura. Tem hora que você tem chamado de funções, tem hora que você depende de esperar o resultado de alguma coisa. Nas próximas aulas a gente vai ser apresentado aí ao método para o cálculo da complexidade, né, baseado numa análise mais matemática, bem lógica aí do que cada parte que compõe o algoritmo, o que se sobrepõe, o que absorve as outras partes, né? E essa análise, ela sempre vai andar num caminho de ser simplificada. Você sempre vai ter componentes do algoritmo que vão se sobrepor às outras. Se você tem uma parte do seu algoritmo, por exemplo, que roda linearmente, e você tem uma outra parte dele que é exponencial, a parte que é linear dele não faz nem cócega na outra. Então você fala assim, ele é exponencial, né? A parte dele que é exponencial engole a parte que é linear, tá bom? Mas a gente vai falar sobre isso. A análise matemática do algoritmo possui algumas vantagens sobre a medida empírica do consumo de tempo, de recursos. Como eu falei para vocês aquela hora, a medida de tempo não é o suficiente, tá? Porque você fala, algoritmo, imagina um livro escrito lá, você fala assim, o algoritmo de Dijkstra para um grafo de 100 nós demora 57 milissegundos. Mas que máquina que é essa? O cara rodou isso aí em que condições? Era só isso que estava rodando na máquina e estava rodando o Firefox junto? Sei lá, entendeu? Você tem que ficar esperto porque isso não é medida suficiente. A gente precisa ter uma medida que é independente da implementação, da linguagem que você utiliza. Por exemplo, você faz um negócio escreve em Assembly ou em C e tem um outro cara que implementou um negócio em Java. A gente sabe que Java não é uma linguagem que preza pela eficiência, né? Ela preza pela praticidade, pela facilidade de escrita, né? Então é diferente o tempo que poderia gastar, né? Java tem uma máquina virtual, né? E se você tem um método que independe dessas medidas, você já pode ir implementando ele desde a fase de projeto, antecipando o indicador de desempenho para antes da implementação. Então se você sabe que se você tiver dois laços aninhados fazendo alguma operação lá dentro, cada laço vai de 1 até n. Então você fez 1 até n dentro de 1 até n, ficou n ao quadrado operações. Se você tem uma operação lá dentro, então você vai fazer aquilo lá n ao quadrado vezes. Já sei que o meu algoritmo vai ser quadrático, tá? A quantidade de trabalho realizado em algoritmo, que é o que a gente quer saber nessa disciplina e que está intimamente relacionado ao tempo, sempre depende do tamanho da entrada n. Ou assim, quase sempre depende do tamanho, quase assim, 99,99% das vezes depende do tamanho da entrada n. Se você quiser ordenar um vetor, se ordenar um vetor de 10 elementos e ordenar um vetor de 1000 elementos, obviamente que o de 1000 demora mais, certo? Até se a gente fosse fazer isso na mão aqui, se a gente tivesse alguma coisa para ordenar cartas de baralho, alguma coisa, se tiver 10 cartas, se tiver 100 cartas, qual que a gente demora mais, né? Então depende do tamanho da entrada. Multiplicação de matriz é a mesma coisa. Você tem uma matriz de 2 por 2 ou você tem uma matriz de 10 por 10, obviamente que a de 10 por 10 gera mais trabalho, né? Por esse motivo, a complexidade do algoritmo ela não vai ser expressa por um valor numérico literal. Então você nunca vai expressar, não, ele demorou 57 milissegundos.
Quer dizer, você pode até falar isso, mas isso não é medida de desempenho. Mas sim vai ser expresso por uma função f de n do tamanho da entrada. Então, ó, o meu algoritmo ele demora da ordem de n ao quadrado operações para resolver um problema de tamanho n. É isso que é uma medida razoável de desempenho, tá? Isso aí depende de máquina, tá certo? Qualquer máquina ele vai gastar n ao quadrado operações. Agora, tem máquina que cada operação vai demorar um pouquinho e tem uma máquina que cada operação vai demorar mais, tá? Essa função irá refletir e representar o esforço computacional para executar esse algoritmo aí sobre um conjunto de entradas de tamanho n qualquer. Esse aqui é um ponto interessante. Eu estou falando aqui sobre tamanho de entrada. O tamanho de entrada é n. Mas para todo problema de tamanho n, ele vai resolver no mesmo tempo? Isso não é verdade. Olha lá, ó. Todas as execuções com entradas do mesmo tamanho serão realizadas ao mesmo tempo? Não. Eu acabei de dar um exemplo sobre cartas de baralho. Imagina que você pegue 10 cartas de baralho e você precisa ordenar elas. E elas já estão quase na ordem. Só tem uma ali que não está exatamente na ordem. Você pega ela, coloca no lugar, acabou. E depois você pega um outro deck, né, de 10 cartas, e elas estão todas embaralhadas, ou elas estão numa ordem quase contrária que você tem que colocar. Aí você vai fazer várias movimentações. Você tem que pegar cada carta, colocar no seu lugar, né? Então, é o mesmo problema, do mesmo tamanho, mas só que a condição inicial ali do problema muda a quantidade de operações que eu tenho que realizar. Pick a card, put it back and prepare to be amazed. Aqui eu tenho um exemplo. Ó. Imagine um exemplo de um vetor que tem que ser ordenado utilizando o insertion sort. Eu coloquei o método aí, né, o algoritmo implementado em C. Só que eu nem vou passar com vocês não. O que acontece no insertion sort, que é um método de ordenação por inserção? Eu vou olhando cada um dos elementos e comparo ele com os anteriores apenas. Então, se eu pegar aqui o 5, eu comparo ele com o 8. Imagina que eu estou querendo colocar eles em ordem crescente, né? Se o 5 for menor do que o 8, quer dizer que então está no lugar errado. Aí eu pego o 5 e troco com o 8 de lugar. Beleza. Agora eu passo para o próximo, que é o 3. Aí eu comparo o 3 com o 8. Opa, o 8 é maior também. Então eu troco, o 3 vem para cá, fica 5, 3 e 8. Aí eu pego o 3 e comparo ele ainda com o anterior. Tem que comparar com todos os anteriores. 3 ou 5? Aí você olha lá, não, o 5 é maior, então ele troca, fica 3, 5 e 8. Aí eu pego o próximo. Então eu vou pegar cada um dos elementos e comparar ele com todos os elementos anteriores. Tá? Assim por diante. A gente pode verificar que entradas diferentes levariam tempo de execução diferentes. Então o meu melhor caso que é o seguinte. Mandei ordenar um vetor e, nossa, o vetor já estava ordenado. Ó. Então eu faço uma comparação para cada aqui, ó. Eu vejo se o 2 é maior. Ah, não, já é. Está no lugar. 3 já está no lugar. 4 já está no lugar. 5 até chegar no 8. Acabou. Eu tenho um vetor que está parcialmente ordenado. Que é aquele caso que estava lá no slide. Ele não está ao contrário, mas também não está na ordem. Então é um caso médio. Ele está embaralhado realmente, né? A execução leva um tempo próximo a isso daí para terminar, né? E eu tenho o pior caso. Para esse algoritmo, o pior caso é o quê? Se eles estiverem ao contrário, se eles estiverem em ordem decrescente, eu vou ter que trocar todo mundo de lugar toda vez. Então o 7 vai passar para o 8, depois o 6 vai ter que andar tudo, o 5 vai ter que andar tudo, o 4 vai ter que andar tudo. Então vão ser todas as operações possíveis terão que ser realizadas. Este é o pior caso, tá? Isso daqui é o que para nós? Isso aqui é um limite superior. O algoritmo, ele pode ser muito bom, ele pode ser médio, mas pior do que isso daqui ele não fica, tá? Ele é um limite superior. Guarde isso daí, que isso daí é importante. Todos os casos me interessam? Até que sim, né? Só que, para o nosso contexto aqui, né, a análise de complexidade do algoritmo ela se concentra apenas na descoberta do pior tempo, do tempo de execução no pior caso. Mas por que isso daí? Isso daí vai estabelecer um limite superior que garante que o algoritmo não vai demorar mais tempo que aquilo. Se a gente está fazendo uma análise de algoritmo, a gente precisa preocupar com os casos que são
encardidos aí, os casos que são complicados. Caso fácil não é da nossa preocupação, tá? Então, ó, se você tem um limite superior, pode ser a entrada que for lá que vai ser no máximo aquilo ali. Em algumas aplicações, o pior caso acontece com bastante frequência. Então aqui, banco de dados. Quantos milhares de vezes que o cara vai procurar alguma coisa no banco de dados e não está lá? Então, quer dizer, ele tem que olhar tudo e não estava lá. E a análise de caso médio, ela é mais complicada. Ela vai precisar de uma série de ferramentas, de probabilidade, de a chance de acontecer isso é tanto, a chance de acontecer aquilo é tanto, né? Que para nós não é importante o suficiente. E, por experiência e pela literatura, a gente percebe que a análise do caso médio se aproxima quase sempre do pior caso, ou é igual. Então, a gente não precisa se preocupar. A gente vai focar sempre em analisar o pior caso. O meu programa está rodando ali. O que pior pode acontecer ali? Ele pode fazer isso daqui um número máximo de vezes. Então, a gente vai falar assim, ele vai fazer o número máximo de vezes na nossa análise, tá? E a notação assintótica, ó. Uma análise inteligente é sempre baseada nas simplificações certas, visando abstrair detalhes minuciosos e concentrar-se nos pontos mais importantes. É o que eu acabei de falar, né? A gente precisa simplificar. Então, para nós, a gente sempre vai olhar o pior caso, né? E ainda vai haver algumas simplificações aí no caminho. O tempo gasto por um passo computacional do seu algoritmo depende fortemente do processador em questão, especificações de arquitetura, cache, hardware, né, a geração do hardware que você está usando. Então, o melhor é buscar uma caracterização simples independente de máquina. Digamos que a contagem do número de execuções da operação fundamental do algoritmo, em função do tamanho da entrada n, tenha chegado a uma expressão do tipo, ele faz aqui mais ou menos 3n ao quadrado mais 4n mais 8 operações para resolver isso daqui no pior caso. Na verdade, a gente não está interessado nesse tipo de informação. 3n ao quadrado mais 4n mais 8. A gente poderia estar interessado nisso, mas eu estou falando assim, no nosso contexto, para uma visão geral, a gente precisa saber qual que é a ordem de crescimento dessa função aqui. Tá? Eu não preciso saber as constantes, eu não preciso saber as ordens mais baixas, eu preciso saber a ordem que absorve aqui, que engole as outras. Tá? Como é que ela se comporta no tempo, especialmente para entradas que sejam grandes? Gostaria de saber, então, o seu comportamento assintótico, o seu comportamento, eu vou usar aqui uma liberdade, aqui, o seu comportamento aproximado. Tá? Com o decorrer do tempo, os termos de menor ordem, 4n mais 8 aqui no caso, eles vão se tornando cada vez menos significativos, porque a curva de 3n ao quadrado, ela cresce muito rápido com relação a 4n mais 8. Vai chegar uma hora que praticamente não faz diferença ter 4n mais 8 ou não, tá? Então a gente pode desprezar isso. Aí ó, a diferença. Isso aqui é com 4n mais 8 e sem 4n mais 8. O verde é 100, tá? Então tá vendo que para nós não faz diferença absoluta nenhuma, né? Por isso a gente escolhe só o termo mais significativo para o crescimento da função, que é n ao quadrado. E desprezamos os demais termos e constantes. Apenas a ordem de crescimento é suficiente para a nossa análise. Então a gente pode dizer que o algoritmo cuja complexidade foi expressa por 3n ao quadrado mais 4n mais 8, depois da contagem de passos básicos de computação, possui um tempo de execução da ordem de θ de n ao quadrado. Por quê? A gente tirou os termos de ordem menor, tirou a constante 3, que para nós também não interessa muito, e a gente fala assim, essa função aqui é quadrática. É isso que eu preciso saber. Então, a complexidade do meu algoritmo, o meu algoritmo ele vai dar o tempo que ele leva, a quantidade de trabalho que ele leva para resolver o meu problema, vai aumentar quadraticamente à medida que a entrada aumenta. Né? O que é θ de f de x? A ordem de crescimento do tempo de execução nos apresenta uma caracterização simples da eficiência do algoritmo, para a gente realizar comparações. Se a gente tem um algoritmo que é n ao quadrado, outro que é n ao cubo, outro que é log de n, a gente consegue comparar isso facilmente. Né? Várias comparações de complexidade podem ser definidas. As mais comuns são O, θ e ômega. A notação O, né? Big O. Se uma função quadrática g de n
é igual a 3n ao quadrado mais n, cresce mais rapidamente, obviamente, do que uma função f de n que é 5n mais 2. Então, a gente pode dizer que f de n é O de g de n. Isso aqui é um pouco confuso da primeira vez, né? Mas o que quer dizer isso? Quer dizer que a função g de n aí, ó, que é quadrática, ela é uma cota superior, quer dizer, ela está, se você imaginar o gráfico, ela está quase sempre acima da f de n, que é linear. Define uma cota assintótica superior, que uma analogia meio paia aí, a função f de n ela vai ser menor ou igual a g de n. Durante ali o aumento do n ali, ela vai ser sempre menor ou igual. A utilização do sinal de igual aqui, né, a f de n é O de g de n, né, é um abuso de linguagem, uma vez que o sinal de igual ele implica aí que é uma simetria, né? Aqui nesse caso não é simétrico. A gente vai ler que f de n é O de g de n. O contrário não é verdade, tá certo? Até já que eu acabei de explicar aqui, vocês sabem que se uma coisa, se n é menor que n ao quadrado, então não tem como n ao quadrado ser menor que n, né? Então, n ao quadrado é O de n ao cubo. Por quê? Porque ela é sempre menor do que n ao cubo. Mas n ao cubo não é O de n ao quadrado. A notação big ômega é o contrário disso. Então, se você tem duas funções aqui, 7n ao cubo mais 5 e 2 elevado a n, f de n cresce menos rapidamente, né? Cúbico ainda é melhor do que exponencial. Então, a gente pode dizer que g de n é ômega de f de n. Tá? Por quê? F de n é uma cota inferior. Ela é sempre... o g de n, né, é sempre maior ou igual ao f de n. Quer dizer que cresce mais rápido. G de n cresce mais rápido que f de n. F de n cresce mais devagar do que g de n. Tá? E a θ, se você tem 2 vezes n elevado ao quadrado e 3n ao quadrado mais n mais 7, eu falei daquelas simplificações certas que a gente tem que fazer, então 7 sai fora, n sai fora, 3 sai fora, 2 sai fora. Então, as duas funções aqui, elas crescem em ordens equivalentes, tá? As duas são quadráticas. Então, a gente pode dizer que f de n é θ de n, de g de n, tá? É um limite assintótico exato aqui, quer dizer que elas crescem de maneira semelhante, iguais, tá? Voltando aqui. O big O quer dizer que o f de n é sempre menor ou igual ao g de n. O big ômega, o g de n é sempre maior do que o f de n, ou igual. E no θ, o g de n é igual ao f de n. Tá? A gente vai usar, geralmente, o big O, porque a gente não está interessado no pior caso. Então, o pior caso é um limite superior. Então, tal algoritmo ele é O de n ao quadrado. Quer dizer que, assim, ele tem algum comportamento que é, no máximo, igual a n ao quadrado. Tá? E às vezes, quando você tiver um algoritmo que ele não varia muito, para qualquer... você tem um algoritmo lá de ordenação que não importa a ordem inicial, ele faz sempre as mesmas operações. Então a gente pode falar que toda vez ele é n ao quadrado. Aí ele fica sendo θ, tá joia? Funções que são θ uma das outras possuem o mesmo comportamento assintótico, né? Elas crescem de maneira muito semelhante lá com o tamanho da entrada. E a gente pode separar elas em classes. Você tem problemas que são θ de n, algoritmos que são θ de n, eles são lineares. Os quadráticos que são θ de n ao quadrado, logarítmico, exponencial e assim por diante. Então, em resumo, constantes multiplicativas podem ser omitidas. Então, se você pegar 5n ao quadrado, 5 para nós não interessa, isso aí é n ao quadrado. Polinomiais. NA domina NB se A for maior do que B. Então, é claro, né, que n à quinta sobe mais rápido que n ao cubo. N ao quadrado sobe mais rápido do que n. E assim por diante. Então, a gente pode dizer que n ao quadrado é O de n ao cubo aqui, por exemplo. Qualquer exponencial domina qualquer polinomial. Então, se eu tiver 2 elevado a n e eu tiver n elevado a 5, né, então a gente pode dizer que n à quinta é O de
3 elevado a n aqui, ou 2 elevado a n. Quer dizer que o exponencial sempre cresce mais rápido que qualquer polinomial. Regras gerais isso aí. Qualquer polinomial domina qualquer logaritmo. Então, n domina log de n, n ao quadrado domina n log de n, e assim por diante. Então, se eu tiver alguma coisa que é n log de n, eu posso falar que ela é O de n ao quadrado. Tá? Aqui, um resumo, um quadro, aqui, um gráfico que resume bem. Ó, eu tenho O de 1 seria um algoritmo que ele independe. A entrada tem tamanho 10 e tem tamanho 1000, ele faz 10 operações. Sei lá, entendeu? Esse seria o caso utópico aí, ideal, né? O sonho de qualquer programador. Depois tem log de n, que aqui quase que fica igual ao O de 1 aqui, né? Porque cresce muito devagar. Então o algoritmo logaritmo assim é muito bom. Logarítmico. Eu tenho o O de n, que também cresce devagar, né? Que é o linear. N log de n, que é aquele linearítmico lá, né? N ao quadrado, 2 elevado a n, que é esse laranja, e o n fatorial, que é o piorzão de todos. Isso daqui já dá a base para vocês. Se um dia vocês se depararem com esse tipo de notação, o algoritmo tal é O de n ao quadrado, e o concorrente dele é 2 elevado a n. Você já sabe qual que você escolhe. Né? Aqui nessa tabela que eu resumo bem, ó. Primeiro você tem constante, depois logarítmico, linear, n log de n, quadrático, cúbico, aí tem n a quarta, n a quinta, n a sexta, né? Que é o polinomial aí, né? O de n elevado a k, com k maior que 4, né? Ou igual. E o exponencial, que é péssimo. E depois você ainda tem o fatorial aí. Beleza? Agora é isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Né? Essa já dá para dar uma ideia boa sobre o que vem por aí, né, na disciplina. A gente já viu a notação assintótica, que é uma das coisas mais importantes que a gente precisa guardar mesmo sobre esse curso aqui. Vimos algumas comparações já e alguns exemplos de algoritmos que se tornam inviáveis. Né? Na próxima aula a gente vai ver uma análise um pouco mais matemática, como que a gente faz essa análise em si. Né? Meu algoritmo tem tantos passos ali, eu tenho que considerar tudo, eu considero só as partes que são mais críticas, tem algumas partes que se sobrepõem às outras. A gente vai ver isso na próxima aula, beleza? Então bons estudos e até lá!